Então, os irmãos que possuem a confissão de fé, podem abrir ela aí no capítulo 29, tá? Inicia-se um novo capítulo hoje. Falamos sobre as duas ordenanças, né? Semana passada. E agora vamos falar sobre especificamente uma delas, que é o batismo, tá? Precisamos, então, ter um entendimento bíblico sobre o que é o batismo e o que ele significa, como parte doutrinária, né, desta igreja. Tá? Então, capítulo 29, sobre o batismo. Introdução. Né? Já pode passar o slide. É neste capítulo, agora em consideração, que os batistas imprimiram a sua contribuição única à sua confissão, né, os nossos pais batistas. E é interessante notar, à luz do seu afastamento das duas confissões anteriores, Confissão de Fé de Westminster, né, a CFW, e a de Savoy. Então, neste assunto sobre batismo, nós nos distanciamos, e de uma maneira grotesca, digamos, dessas duas confissões, tá? Justamente porque entendemos o batismo de uma maneira totalmente diferente da deles, tá? Os congregacionalistas independentes, eles são pedobatistas. E os nossos irmãos presbiterianos, não precisa nem falar, né? Então, neste assunto em si, a nossa confissão é totalmente diferente, tá? Da avó e da mãe, né, da nossa confissão. Que este capítulo é mais sucinto em suas declarações a respeito do significado, destinatários e modo do batismo cristão. Isso pode ser devido ao fato de que os argumentos para o batismo dos crentes por imersão parecem ser mais diretos e superficiais no texto. E a maior parte dos pedobatistas admite que as suas conclusões sobre o batismo de crianças se baseiam numa série de argumentos que consideram essenciais para ligar mais estreitamente os sacramentos dos dois testamentos. Por que dizemos isso, irmãos? Porque os pedobatistas, eles irão justificar a prática do batismo dos infantes justamente por uma teologia bíblica. Ao olharem para o pacto abraâmico, principalmente, enxergar que o pacto da graça estava instituído substancialmente já em Gênesis 3,15, diferentemente de nós, aonde enxergamos a inauguração do pacto da graça substancialmente apenas no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Substancialmente, que eu digo, é a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, com o seu corpo, né? Com a sua obra, com o seu sacrifício, ressurreição, o despejar do Espírito Santo, como estamos vendo em Atos. Já no Antigo Testamento, nós enxergamos o pacto da graça como prometido, correto? A promessa do pacto da graça e não instituído verdadeiramente. Então, nisso que vai diferenciar nossa argumentação. Se os irmãos pegarem essas duas outras confissões e analisar os embasamentos, vocês vão ver textos do Antigo Testamento, principalmente. Mas a nossa confissão, ela utiliza textos do Novo Testamento apenas. Por quê? Porque entendemos que o batismo é algo inaugurado, instituído no poder e no sangue da obra de Cristo. É uma ordenança de Cristo. O batismo nada tem a ver com circuncisão no nosso entendimento. Apesar de circuncisão ser um sacramento do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele perdeu totalmente a sua validade. E os circuncisos verdadeiros são aqueles que são de coração, né? Vimos isso na quarta, se não me engano, né? Essa questão. Então, o objetivo deste capítulo não é primeiramente refutar o pedobatismo. Isso será feito por necessidade, mas não é o objetivo do capítulo. E nosso desejo, em nossa exposição deste capítulo, é dar uma defesa e explicação do batismo de credo, né? Ou credobatismo, ou batismo de crentes, como enraizado na Bíblia e nas declarações explicativas de nossos antepassados batistas particulares, tá? Então, basicamente é isso que nós precisamos entender. Os pedobatistas irão embasar os seus argumentos para batismo de infantes, olhando para o pacto abraâmico, principalmente, tá? Eles enxergam ali
o pacto da graça instituído substancialmente. Tá? Eles não fazem essa diferenciação de prometido para substancial. Tá? Nós olhamos para essas coisas como promessas e não cumprimento. Então entramos no primeiro parágrafo, definição de batismo, e vamos falar sobre isso hoje. Tá? O batismo é uma ordenança do Novo Testamento. Já começa assim. Né? Não é do Antigo. Não tem relação com o Antigo Testamento. A ordenança, à luz da nossa confissão, ela é uma ordenança do Novo Testamento. Beleza? Instituído por Jesus Cristo. Sendo para a pessoa batizada um símbolo da sua comunhão com Ele. E em sua morte e ressurreição. De sua união com Ele, da remissão dos pecados e da consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Tá bom? Então aqui nós temos a definição de batismo no primeiro parágrafo do capítulo 29. Candidatos ao batismo, já fiquem atentos, é sobre isso que vocês precisam responder satisfatoriamente à igreja. O que significa isso que vocês estão fazendo, né? Tanto Mateus aqui, a Gerlane, Flávio, fiquem atentos para ver à luz da confissão nossa como enxergamos o batismo. Então, primeiro, já partindo, né? De onde que veio o batismo? Qual a origem do batismo? Então, houve um tempo na história em que os batismos cristãos começaram a ocorrer. Embora houvesse entre os judeus da antiga aliança vários rituais envolvendo água e lavagem, os essênios, por exemplo, eles tinham as banheiras, inclusive dizem que João Batista foi doutrinado e ensinado por esses essênios, né? E lá eles tinham os tanques de batismo. Então, antes mesmo de Cristo, já tinha alguns rituais de lavagem do corpo. E não foi até a chegada de João Batista que começamos a ler sobre o batismo. Não, é bem antes de João Batista. Então, o batismo em discussão neste capítulo não é o batismo associado a João, mas sim o ordenado por Jesus Cristo. E é esse a única ordenança que enxergamos. Alguns fazem essa distinção. Eu recebi um áudio de um ancião da CCB e eles não consideram qualquer outros batismos, independente de onde seja. Se for da nossa igreja, chegar lá, não é. E eles dizem que o nosso batismo é como o batismo de João. Mas peraí, sendo que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui batizado por imersão, né, entendendo a justificação e a expiação dos meus pecados. Então não tem sentido, né, eu embasar e nomear estes batismos como o batismo de João. Ah, mas pastor, nós também batizamos as pessoas que algumas vezes, em alguns casos, elas vieram, né, de determinadas denominações e nós rebatizamos, que não é um rebatismo, né? Alguns dizem isso, mas sim por entender que não houve, né, a administração correta daquele batismo. Não houve um ministro ordenado para aquilo, como já vimos na nossa confissão, né? Que quem administra as ordenanças? Alguém qualificado, né, e chamado para isso. Ou seja, alguém devidamente ordenado, né, um pastor ou um homem que realmente seja visto pela igreja para fazer isso. E também por não entendimento, né? Essas pessoas passam pelo batismo geralmente porque vieram de seitas e elas foram batizadas justamente por medo, né, ou coerção. E essas pessoas não entendem nada sobre o que estavam fazendo. E o batismo é justamente um ato público de professar sua fé. Você precisa entender o que você está ali professando. Minha esposa, né, falou para mim, quando eu batizei, eu não entendia nada. Né? Eu não entendi, não sabia o que estava acontecendo, porque batizaram com 10 anos de idade. Então, se ela quiser se batizar novamente, eu vou impedir, né? Batizar de uma maneira correta, entendendo corretamente o que isso significa? Não, ela pode passar pelo batismo correto, tá?
Mas o importante é você ter entendido aquele ato de profissão de fé. E não ser algo nebuloso que ninguém te explicou à luz da Bíblia, né? Quantos batizaram por medo do inferno? Se não batizar vai para o inferno, hein? Né? Aí vai lá naquele dia de batismo lá e enche, né? E quantos não sabem nem o que estão fazendo lá? Então, Cristo é quem ordenou o batismo, tá? E especialmente a sua ordem pós-ressurreição dada aos discípulos. Quando ele emite a ordem de batizar, ele já está no seu estado glorificado, ressurreto, tá? E pouco depois de o nosso Senhor ter iniciado o seu ministério público, os seus discípulos começaram a batizar outros discípulos, em associação com o próprio Jesus. Então veja, João tinha proclamado que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lá em João capítulo 1, verso 29. Esses discípulos não estavam apenas a expressar arrependimento e esperança na vinda do reino de Deus, mas estavam a expressar a sua crença de que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que estava com eles, era o Messias há muito prometido. E isso é o que nós veremos em João capítulo 4. Eles já batizando com Jesus presente. Tá? E os batismos que eram realizados e celebrados hoje estão enraizados na ordem clara de Jesus, a grande comissão. Tá? Como vimos no capítulo anterior, né? Próximo slide tem aí os textos, tá? João 4, nós já vemos os discípulos batizando. E com Jesus presente. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, tá? Então, ou seja, a prova bíblica de que os discípulos já estavam batizando e não era mais de João, de uma forma a preparar o caminho. Então existe uma distinção daquele batismo realmente de João para o que os discípulos na presença de Cristo estavam fazendo. Mas principalmente em Mateus 28. Aqui no seu estado ressurreto ele ordena. E daqui nasce a nossa prática de batismo, tá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa grande comissão foi dada para todo crente individual em todos os cantos da terra? A quem? A igreja, tá? A igreja é comissionada, tá bom? Tanto que esse ensinar a obedecer é um estado após o batismo que ele precisa de continuação nesse estado. Então você prega o evangelho, sim, individualmente para todos, mas sempre com o intuito de acrescentá-lo, e Cristo irá fazer isso automaticamente. Há uma igreja. Como eu disse, aquele folheto lá do Paul Washer, né? Aquele livretinho, fala sobre o plano redentivo e fala sobre a necessidade de uma igreja. Então não é só o batismo. É o após também, é ensinar, é fazer discípulo, tá bom? Então, da onde surgiu o nosso batismo? Nosso entendimento de Abraão, do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, principalmente a grande comissão, em Mateus 28. É dali que surge a ordenança, tá bom, irmãos? Então, o primeiro ponto, 1.1, pode passar ali, alicerçado no Novo Testamento. O nosso batismo está alicerçado no Novo Testamento. Aqui encontramos o Cristo ressuscitado a ordenar os seus apóstolos que levem a mensagem do Evangelho a todas as nações. Circuncisão era para todas as nações? Eis a grande diferença, estão entendendo? Olha as distinções. Como é que eu não posso colocar um paralelo com o outro? Por que eu não posso dizer que circuncisão é a mesma coisa que batismo? Né? Não, existe grande... O que Deus fez na administração da antiga aliança foi uma coisa, tá? Mas a progressão da revelação trouxe Cristo. E Cristo trouxe novas ordenanças, tá? Que, segundo o autor de Hebreus, são superiores às antigas, correto? Estão lembrados disso? A antiga aliança se tornou envelhecida,
cedendo espaço para a nova aliança. O autor de Hebreus é categórico quanto a essa questão. Então, na nova aliança, nós vemos o batismo, né, alicerçado, então, no Novo Testamento. Então, o ato do batismo deve ser feito em obediência a uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Tá? É aquela questão, todos que são discípulos têm que ter esse desejo de querer se batizar. Por quê? Primeiro, se você é discípulo de Cristo, então você segue as ordens do seu Senhor. É uma ordenança dele. Ele deve ser praticado, olha só, até o fim dos tempos. Nós vimos isso no capítulo anterior. Jesus é o Senhor do seu reino espiritual na terra. E a marca visível daqueles que são inseridos no seu reino espiritual é justamente o batismo. E a manutenção até o fim dos tempos também, para que isso aconteça, é a ceia. Por isso que todo domingo tem ceia. Tá? Porque é o sinal de que nós estamos reunidos. Outro sinal também, né? Dia do Senhor. Estamos reunidos, é um sinal do povo da aliança, ratificado também por outro sinal. O sinal da ceia. Né? Onde professamos a nossa fé de que Cristo morreu por nós e o seu sangue do Novo Testamento, da nova aliança, é o que nos comprou e nos inseriu nela. E, claro, se tivesse gente se convertendo, todo domingo teria batismo também. Né? Todo domingo. Deus, né? Já pensou que beleza? Né? Batismos genuínos, verdadeiros. Todo domingo batizando assim. Que Deus assim faça. Tenho orado para Deus nos dar almas, né, irmãos? Mas o reino espiritual de Cristo aqui na terra é marcado por alguns sinais que ele mesmo deixou em sua palavra. Tá? Ele tem o direito de insistir na sua vontade. A ordem consiste em a igreja ir às nações e fazer discípulos. O que é que se devia fazer com estes novos discípulos? Duas coisas são articuladas. A primeira é batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em segundo lugar, seus discípulos deveriam instruir esses novos convertidos em todos os mandamentos do Senhor Jesus. É uma obediência a esta comissão que encontramos os apóstolos e discípulos de Jesus a batizar aqueles que tinham chegado à fé em Cristo. Muitos exemplos encontramos, por exemplo, no livro de Atos, que veremos agora. Que veremos após, né? Tem o batismo ali, isso. O batismo cristão, portanto, ainda definindo, né? E o seu alicerce está enraizado na revelação do Novo Testamento e é feito em obediência à ordem clara do Senhor Jesus. Tanto a Confissão de Westminster como a de Savoy afirmam esta verdade, em princípio, tá? De seus primeiros parágrafos. A sua justificação para o batismo infantil, no entanto, não está enraizada no ensino do Novo Testamento. Tá? Nem numa ordem clara de Jesus, nem no padrão do livro de Atos. Por que o livro de Atos é importante para nós? Porque marca para nós como que Cristo, após a sua ascensão, que significa o quê? A ascensão de Cristo para nós. Voltou? A vinda do Espírito Santo, mas principalmente, o que isso significa? Salmo 24. Levantem, ó portões. O que significa a ascensão de Cristo? Vitória e ressurreição sobre a morte. A ascensão. Não sabe, irmãos? Não, rasgou o véu é quando ele morreu. Está assentado? O que isso significa? Irmãos, para nunca mais esquecer, reinado instituído. Sentado à destra de Deus Pai é reinado instituído, é governança. Cristo ter ascendido aos céus significa que o próprio Deus confirmou, coroou todo o plano redentivo. E de que foi, aí vem o Espírito Santo, não sei quem falou, né? Que é o quê? É justamente a administração que ele envia para a administração do reino. Como que Cristo governa num período após a sua ascensão? Através do Espírito, com a sua igreja aqui na terra.
A ascensão ao céu, então, marca para nós reinado espiritual de Cristo, tá? Então, amados, e isso que para nós deve ter um peso, principalmente. O livro de Atos, ele estabelece um padrão para nós. Por isso que ele é importante. Porque o livro de Atos é justamente o período apostólico onde Cristo, não mais presente, está exercendo o seu poder, autoridade, governança soberana. Como? Através do Santo Espírito. Tá? O livro de Atos, então, ele é importante porque ele marca quais são as administrações dele neste reino à destra de Deus Pai. Batismo é um deles. Tá? Ceia é outro. Então veja, a sua justificação das confissões, né, as nossas confissões anteriores, né, a de Westminster e Savoy, não está enraizada no Antigo Testamento, nem numa ordem clara, nem no padrão do livro de Atos, mas sim na antiga prática judaica da circuncisão e na aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência. Tá? Aí a teologia bíblica deles, pactual, vai direcionar a justificativa do pedobatismo, né, pedo de criança, né, nesta visão do pacto abraâmico, como eu já disse no início. Os batistas, em contraste a isto, estavam em terreno sólido ao ensinar que o rito do batismo estava enraizado firmemente na nova aliança e realizado em estrita obediência à ordem de Jesus para batizar discípulos. Tá? E uma coisa que eu já vi alguns debates, né, que eles não encontram respostas quando perguntam, tudo bem, é justamente isso, para você. Eu não quero que ninguém fique entrando, né, em discussões frívolas, mas pegar um Pedro Batista e falar, então me mostre no Novo Testamento uma criança sendo batizada. Acabou. Não tem. Né? Aí vão vir pressupostos, né? De que lá em Atos tinha crianças no meio, né? Mas tudo pressuposto. Eu não tenho nenhum... Que na casa de Cornélio, talvez em Atos 10, tivesse crianças, né? Ele e a família dele batizada. Não diz. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos também. Acreditamos que Deus não pode salvar uma criança? É isso que nós confissão já estudamos esse ponto do chamado eficaz. Essa criança pode ser salva, Gessé, no seu colo? Pode. Né? Deus pode salvar um incapaz, um surdo? Pode. 100 libras para com ele? Pode. Deus pode salvar. Tá? Então nós não descartamos a salvação das crianças. Uma coisa é uma coisa. Estamos falando de ordenanças do Novo Testamento. Não estamos questionando o poder de Deus na eficácia da salvação. Tá? Então, no Novo Testamento, nós tivemos um padrão em Atos. E eu coloquei alguns textos, pode passar para a gente? E percebam que sempre vai seguir essa métrica. Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Tá? E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 8,12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas no reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Creram e foram batizados. Né? Tanto homens como mulheres. Vocês percebem? Aceitaram, creram, aceitaram a mensagem, creram na mensagem, que é exibido para nós aqui um poder, né, de cognição, de entendimento, de compreensão da mensagem divina. Né? Logo, uma criança lá. Eu estou falando aqui, ele está lá. Olha lá como é que ele está. Né? Como é que eu vou exigir a compreensão da mensagem salvífica da criança? Estão entendendo? É neste ponto que nós nos apegamos. Seguindo, também Atos 8. Né? Em Atos 8, Filipe prega tanto em Samaria, né, como ele também prega ao eunuco. E, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode. Lembrando que Filipe é enviado da igreja, tá? Filipe é enviado da igreja, tá bom? Você pode, se crer de todo o coração. Então, antes do batismo, tem que crer, tá? Crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E antes, ele explicou lá em Isaías sobre quem estava sendo falado? Explicou. Assim deu a ordem para parar a carruagem, parou-se a carruagem, então Filipe e o eunuco, detalhe, hein?
Desceram as águas. Filipe não pegou uma canequinha. Está batizado, pode ir embora, eunuco. Parou a carruagem. Entraram e desceram as águas. Cristo entrou no Jordão. Qual será que é a visão bíblica do batismo, né? Mas, enfim, não estamos questionando forma aqui. Estamos questionando e definindo o que é o batismo. Então, Filipe o batizou. Em Atos 9, Paulo, Cristo aparece a ele, a caminho de Damasco, né? Ele fica cego, e aí Ananias vai até ele. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, tá? Mas ele se converteu e creu na mensagem que o próprio Cristo pregou a ele? Creu. Atos 10, aí vem a família de Cornélio, né? Pode alguém negar a água? Pedro diz, é Pedro falando aqui. Impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, após a pregação de Pedro. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Mateus 28, expressinho aqui para nós. Batismo fica mais aí para nos ensinar, para nos mostrar o que devemos fazer. Mas antes aqui, se pegar um pouco antes, eu coloquei aqui que já estava muito cheio já, né? Mas se pegar Atos 10 um pouquinho antes, Pedro prega aquela família. Pedro anuncia o Evangelho de Cristo. E eles recebem o Espírito Santo. Tá? E após eles crerem, receberem o Espírito, posso negar água a eles? Não. Tá? Aí sim, eles são batizados. Então vamos agora para os símbolos, né? O que representa o batismo, tá? Porque se é um sinal visível da minha fé, ele tem que ter uma representatividade, correto? Assim como a ceia. Quando eu pego o pão, aquilo representa algo para mim? Representa. É um símbolo, tá? É uma ordenança. Então, o símbolo de comunhão. Só que comunhão em várias partes ela pode ser definida. Tá? O sentido e significado primordiais do batismo são apresentados em termos pessoais. É para a parte batizada. Há também nas Escrituras uma natureza corporativa para o batismo, mostrando a união com o povo de Deus. Lá em Atos 2, aqueles que creram, foram batizados, foram acrescidos à igreja. Então tem, né, sim, um significado corporativo, mas inicialmente o batismo ele tem um significado individual para cada salvo. Então vemos, o batismo é uma porta de entrada para a comunhão da igreja local. Mas esta realidade não é a ênfase deste capítulo. É interessante notar aqui que Westminster e Savoy dizem essencialmente a mesma coisa sobre o símbolo, sobre o que significa o batismo. Aí não há discordância, tá? E continuando, né, eles afirmam no primeiro parágrafo, o batismo é um sacramento do Novo Testamento, ordenado por Jesus Cristo, para a parte batizada, um sinal, um selo do pacto da graça, de sua integração em Cristo. Isso está na confissão de Westminster e está na de Savoy. Então, quando eles batizam uma criança, não adianta falar, eles não consideram como salva. Tem que esperar a profissão de fé dela adulta. A própria confissão diz o contrário. Pelo que representa o batismo, tá? Então não tem essa situação. Tá bom, irmãos? Há pelo menos 4 coisas destacadas sobre o significado do batismo na nossa confissão. Primeiro, é um sinal para aquele que está a ser batizado da nossa confissão. Está a ser batizado da sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então é o primeiro sinal, comunhão com Cristo. Segundo, é um sinal para aquele que está a ser batizado de sua união com Cristo e a sua morte e ressurreição. É um sinal de morte e é um sinal de ressurreição. Terceiro, é um sinal para aquele que está a ser batizado de que os seus pecados foram perdoados. Então é um sinal de perdão de pecados. E quarto, é um sinal para aquele que está a ser batizado que declara sua determinação em andar em novidade de vida. Ou seja, um sinal de que você se tornou um discípulo. Tá bom? Então veremos cada um desses sinais. Primeiro, sinal de comunhão com Cristo. O batismo, ele é um sinal de comunhão
com o Senhor Jesus. É um sinal de que você foi enxertado na videira. É um sinal de que você agora faz parte desta união mística com Cristo. Que ele é seu e você é dele. Tá? O batismo está associado à pessoa e à obra de Cristo. É o batismo cristão ordenado por Jesus e feito em obediência a Jesus. Os batistas enraizaram sua prática, o melhor que podem, na realidade da posse da salvação. Enquanto a prática pedobatista do batismo é realizada na esperança de um futuro abraço da fé. No entanto, do ponto de vista bíblico, não pode haver batismo de um indivíduo sem uma ligação salvadora com Jesus. Aí, eis um ponto de incoerência. Porque os pedobatistas, eles fazem aquele batismo de criança e eles dizem que a confirmação ocorre após. Tá? Então, aquilo é como se fosse uma apresentação de uma criança, né, de que ela está ali na família da fé. Então, eles batizam. Só que na própria confissão deles diz que batismo representa a associação, você ser inserido num pacto da graça. Então eu não posso argumentar duas coisas que elas há um conflito entre ambas. Vocês entenderam isso? Então, amados, não pode haver um batismo de um indivíduo sem uma ligação salvadora com Jesus. Porque é justamente o que representa o batismo. De que você agora tem comunhão com Cristo. De que ele habita em você pelo Espírito Santo. Eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o meu Espírito. O que aconteceu em Atos, irmãos? Ele está governando. Ele está à destra de Deus Pai, mas selou os seus eleitos com o Espírito Santo. Ou seja, estamos unidos a Ele. E o Espírito Santo faz parte intrínseca da Trindade. O Pai também não é errado afirmar que o Pai habita em nós. Nesta substância do Espírito Santo. Olha quem são os crentes. Então o batismo é um sinal do discipulado de alguém para com o Senhor. Ser um discípulo é ser seguidor de Jesus. É o compromisso preeminente do coração e da alma com a pessoa de Cristo, tá? Então, nosso coração é justamente transformado quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro sinal, comunhão com Cristo, tá? O batismo representa comunhão com Cristo. Aí eu coloquei Lucas 14, né? Olha só, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Tá? Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão, suas irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, ou seja, em relação a isso, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ele olha para a multidão, porque tinha uma multidão seguindo ele, e ele diz isso. O que ele está querendo dizer aqui para a multidão? Em outras palavras, ele está dizendo, tem um monte aqui que não me ama, que não me conhece, e está dizendo que é meu seguidor. E vocês vão passar vergonha. É isso que Cristo está falando. E ao mesmo tempo, o que me deixa abismado com esse texto de Lucas, é que automaticamente, quando ele fala, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, para calcular o preço.
Ou seja, a pessoa, eu creio nisto, ela sabe se ela é de Cristo ou não. Ela sabe se ela busca Cristo por pretensões egoístas. Quando eu penso, por exemplo, em Judas, você acha que Judas estava enganado na sua mente de que não cria em Cristo? Ele sabia que ele não cria. Ele sabia que ele não tinha compromisso nenhum com Cristo. E permanecia no meio ali. Mas ele sabia, tanto que ele foi e trai. Não foi um ato despretensioso. Eu não sabia. Tanto que depois ele sente um remorso, ele chora amargamente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Assim como o crente verdadeiro sabe quem ele segue e sabe o que ele sente pelo seu Senhor. E Cristo aqui, ele fala, olha, veja bem, se você não renunciar a tudo, se outras coisas tiver lugar em primeiro do que a mim no seu coração, você não pode ser meu discípulo. Ser cristão é entregar o seu coração, a sua vida, a sua alma, tudo que você tem para Cristo. Você é dele. Aí você é habitado e governado por ele. Cristo nunca pregou um evangelho diferente disso. Olha o que ele diz em Lucas. Ele nunca disse, vem todo mundo. Ele sempre disse, olhe, eu sei quem são os meus. Eu sei quem são as minhas ovelhas. E elas conhecem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. Tá? Então não é para ter dúvida e incerteza, digamos. Então, vamos lá. O segundo sinal, então, é sinal de morte e ressurreição. Então, o primeiro sinal, comunhão com Cristo. Segundo sinal agora, morte e ressurreição. Segundo, o batismo é um sinal de união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. O que isso significa? Vamos lá. Paulo diz aos crentes de Roma, em Romanos 6, verso 3 a 5. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança de sua ressurreição. Muitas pessoas veem uma parábola aberta na forma do batismo. No ato da imersão, a pessoa que está a ser batizada é literalmente mergulhada na água. E depois levantada. O mergulho nas águas é uma imagem da morte do crente. Você está anunciando aquilo. Quando você é imergido, quando você mergulha, você está declarando que você morreu com Cristo. Você está declarando que você não ama mais sua mãe, seu irmão, sua tia, seu marido, seu filho do que a ele. Você declara isso no batismo. Se depois você cumpre isso, é outra história também. Mas você deveria ter ciência, calcular a sua torre antes de batizar. Saber qual é realmente o seu sentimento por Cristo. O seu compromisso com ele, antes do batismo. Por isso que os jovenzinhos, assim, quando querem batizar, isso aqui é algo muito sério. É um compromisso para a vida. Então eu devo pensar seriamente no que eu estou me envolvendo. Né? E não só para o jovem, mas para qualquer um. É que geralmente o jovem ele vai na onda, né, do pai e da mãe. E o teste realmente é, se sua mãe morrer, Mateus, se não tiver mais ninguém, você continua com Cristo? Essa é a questão. Né? Se não tiver dinheiro para você vir para a igreja, como que você vai fazer? Essa é a questão. É o compromisso. As mulheres com julgo desigual. E se teu marido te proibir de vir à igreja, o que você irá fazer? Essa é a questão. Tá? Antes de assumir um compromisso com Cristo. Tá? Calcular tudo isto. Então, amados, Romanos 6 nos elucida essa questão. Tá? Então, o mergulho, morri. Saiu das águas, renasci. Para quê? Para uma nova vida. Uma vida em novidade. Uma vida em semelhança a Cristo Jesus. Tá? É isso que significa o ato do batismo.
Só que não acabou, tem mais 2, lembra? Mais um, sinal de perdão. Porque tem água. A água é um dos elementos do batismo. Tá? O terceiro aspecto do batismo é um sinal do perdão dos pecados. Isto é claro em várias passagens da Escritura. De fato, as declarações são por vezes tão vívidas que o sinal e a coisa significada são por vezes confundidos num só, levando alguns ao grave erro da regeneração batismal. Algumas denominações, e nós vimos, 7 da Igreja Católica Romana, aonde existe a regeneração batismal. Isso é uma heresia braba, irmão. Tá? Que no batismo é que você é regenerado. Existe isso, por incrível que pareça. Então, eles confundem. Por quê? Porque a Bíblia ela fala de uma lavagem pela água e de uma lavagem pelo Espírito. Então, por uma falha de interpretação, eles unem a coisa num pacote só e fazem essa confusão. Então, vemos em Atos 2,38, Pedro declarando, vejam, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para, ou tendo em vista, a remissão dos pecados. Tá? Pregarei esse texto aqui hoje. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles pegam esse texto e falam que o batismo é quem traz o Espírito Santo. Entende? Regeneração batismal. Por causa desse texto. Mas Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados. Ou seja, visando o sinal público disto que já está acontecendo. Quem regenera o indivíduo é o Santo Espírito. Quem troca esse coração de pedra por um coração de carne é o Santo Espírito. O batismo não salva ninguém. O batismo é um sinal, é uma ordenança que comunica o que aconteceu antes. Nós cremos e todos nós somos batizados, correto? Mas antes é crer. E quem abriu seus olhos para o Evangelho? Quem trocou seu coração? Quem te regenerou? Tá? Então é isso. Vejam, por exemplo, irmãos, Atos 22:16, Paulo utilizando uma linguagem, agora, por que esperais? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. No catecismo ortodoxo nosso, a pergunta 79, ele explica isso, e ainda dá os embasamentos bíblicos. E onde pergunta o seguinte, por que então o Espírito Santo chama o batismo de lavagem da regeneração e a purificação de pecados? Resposta. Deus tem uma boa razão para o uso dessas palavras. Ele quer nos ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo lavam os nossos pecados exatamente como a água lava a imundície dos nossos corpos. Olha o que representa a água, tá? Você está todo sujo, tomou um banho de carvão. Aí você vai na água, e começa a tomar um banho. Vai saindo tudo, não vai? Ou seja, o sangue de Cristo e o lavar do Espírito Santo, ele vai removendo esta imundícia. Por isso que envolve a água nesse lavar. Ele quer nos ensinar então isto. Porém, e ainda mais importante, ele quer nos assegurar por esta promessa e sinal divinos, que é o batismo, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados de nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Então, quando você também está se batizando, você está declarando, e você precisa entender isso, de que o sangue de Cristo lavou todos os seus pecados. Nós vimos em Colossenses. Apagou, riscou, tirou, tá? Por isso a água. Entende? Te ensinaram isso quando você foi batizar? Deveriam, correto? Deveriam, no mínimo. Quarto sinal de ser discípulo. O quarto aspecto associado ao batismo para a pessoa que recebe é um sinal que declara a sua determinação em seguir Cristo como um discípulo para toda a sua vida. Num sentido real, os crentes estão a declarar nas águas:
Agora pertenço a Jesus. Sou seu discípulo. Irei para onde ele me disser para ir e serei o que ele me chamar para ser. Quando você batiza, você está anunciando também que a partir daquele momento, você é um discípulo de Cristo, de que sua vida é governada por ele. Lembra, a ascensão, a destra de Deus Pai, significa reino, reinado, tá? E ele enviou o seu Espírito justamente para quê? Para administrar este reino. E você é habitado pelo Espírito? Sim, então logo você não é seu. Você segue as diretrizes de um rei, tá? Então veja, este é o resultado prático do discipulado. Jesus perguntou, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Jesus nunca enganou ninguém. Nunca, ele sempre foi claro. O que vocês estão me seguindo? Caiam em si, vocês estão malucos? Ele sempre falou. Ele fala para os pais de vocês, não vão embora não? Vai embora. João capítulo 6. Ele nunca falou nada além do que ele promete. Pelo contrário, ele ainda falou, vocês podem ir embora. Ele nunca enganou ninguém. E repito, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Como já citamos anteriormente, Romanos 6,4, o batismo é um sinal de novidade de vida. Porque se você saiu da imersão, falando que você ressuscitou nele, você ressuscitou para uma nova vida. Você ressuscitou para um discipulado. Aquele que vem a Cristo tornou-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e as novas coisas surgiram. 2 Coríntios 5,17. Uma forma de incorporar essas verdades pode ser a própria cerimônia do batismo. Quando o candidato ao batismo vem à frente, pode ser feita uma série de perguntas para realçar essas verdades. Por exemplo, o pastor pode perguntar, está a declarar hoje que é um pecador que estava a caminho do inferno? A sua esperança de vida eterna e de paz com Deus está apenas em Jesus? É o seu testemunho que, tendo vindo a Cristo, desfruta agora da bênção do perdão e da paz com Deus? Você desfruta dessa paz para com Deus? Você se sente perdoado naquela cruz? Você afirma e crê nesta verdade de que o sangue de Cristo te perdoou? Você crê nisto? Ah, não, então não. Alanis lembra bem disso, né, Alanis? Como é que foi, né? É a sua determinação de seguir ao Senhor Jesus em obediência todos os dias da sua vida? Aí começa bem, daqui a pouco começa a faltar na igreja. Peraí, mas você não falou que ia ser discípulo de Cristo? Como é que você não vem para a igreja? Né? Então, ou seja, ele mentiu. Mentiu no batismo. Então, por isso que eu sempre falo aqui, né? É inconcebível falar para o crente que tem que vir para a igreja. Porque, na verdade, ele está mentindo. Ele mentiu para Cristo. Ele mentiu para todo mundo. Ou ele não entendia o que ele professou naquele dia. Ele não entende, tá? É um voto. Você fez um voto. Não é seu trabalho que é mais importante que Cristo. Não é os seus diplomas. Não é nada. Você tem um compromisso de vida com Cristo. Será que você entende a seriedade do dia que você foi batizado? Ou batizada? Então é isso que iremos, né, aqui professar nos próximos batismos. Não que o seu você não professou, sempre foi isso. É isso que a palavra diz, tá? E aí chegamos ao segundo parágrafo, né, que ficará para a semana que vem. E aí, meus irmãos? Entendeu?